Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando com mais uma edição aqui do nosso podcast Conta Mais, né? Estamos aqui com uma presença aqui ilustre, né? E eu estou alegre e feliz, rapaz, sabe por quê, pessoal? O meu parceiro aqui, que eu pensei que ia deixar a gente aí solteirão, né? Pensando que ia deixar a gente sozinho aqui no podcast Conta Mais, tá aqui recuperado. Boa noite, Ronaldo Lemos. Boa noite, Daniel Santos. Prazer muito grande estar aqui de volta, cara. Estou meio baleado ainda de uma gripe pesada que a gente pegou aí, mas estamos, digamos aí, 80%. Boa noite, Cidalécio. Boa noite. Dizer que é uma honra estar aqui de novo e é isso aí. Tamo junto. Boa noite, meu amigo Cidalécio. É ele que está aqui com a gente hoje, pessoal. Olha, o cara. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ronaldo. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, antes de nós começar aqui nosso podcast, nossa entrevista aqui com esse ilustre companheiro, eu quero aqui apresentar aqui os nossos colaboradores. Nós temos aqui também que faz parte aqui, que colabora com a gente aqui, né, apoia esse projeto, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Comadésima em Brasil Novo, sendo presidida aí pelo pastor Damião Luiz, mas conhecido por muitos aí como pastor Nenzinho, né? Nós temos aqui também a loja Infortec, né? Serviços e variedades. Você que quer aí fazer um contrato de compra e venda, um currículo para entrar no mercado de trabalho, você que quer entrar aí nesse meio, procura a Infortec, que ela faz esse currículo aí muito bom, viu? E é só você vir aqui em frente da praça, aqui na Rua do Comércio, que a Infortec vai estar aqui para abraçar você. Nós temos aqui também a Decorarte, né? Que é móveis decorativos. Você quer decorar o seu ambiente de trabalho, a sua casa, procura a Decorarte. Você pode chamar no zap aí, tem um número aqui 9391442300, é o WhatsApp, viu? É só chamar aí. Nós temos aqui também a LP, né? A lojinha da Pri. Vocês meninas que querem andar na moda, viu? Moda feminina, é só chamar no zap aí da Pri, que é 91214764, viu? Acabou? Olha aí. É isso aí, pessoal. Esses aí são nossos apoiantes. E eu quero pedir para vocês aí, já ir compartilhando, curtindo, comentando, viu? Ajuda essa plataforma aí do Conta Mais, que a gente vai agradecer, tá? E a gente quer trazer aí todo mundo, viu? Todo mundo aqui da cidade de Brasil Novo. Nós queremos conhecer, queremos trazer aqui. E hoje nós estamos com ele, né? Ele que é repórter e hoje também radialista, né? Porque trabalha numa rádio. Amigo Cidalécio. Cidalécio, conta pra gente, vai iniciando aí já. Você é nativo, você é natural de qual estado e município? Na verdade, eu nasci em Itapetinga, na Bahia, né? Mas fui praticamente cresci aqui na região, no estado do Pará, em Altamira, né? Cheguei em Altamira, na região da Transamazônica, em 1987, 88, por aí. E o que foi que fez você vir para cá? O que foi que fez você vir para essa cidade abençoada, Brasil Novo? Na verdade, depois da minha vinda para cá, ainda era criança, né? Em 1987, 88, por aí, ainda era uma criança. Meus avós trouxeram meus pais para cá, para essa região, quando ainda estava praticamente desbravando ainda a Transamazônica, né? E aí, com o passar do tempo, moramos aqui na Vicinal 22, no quilômetro 70 de Medicilândia. Depois moramos na região de Altamira, né? Muitos anos em Altamira. Foi lá onde eu comecei a questão da comunicação, do jornalismo, enfim. E agora o que me trouxe para a região de Brasil Novo foi a movimentação, né? Um município bastante atrativo no quesito pacato, né? Violência pouca, criminalidade não chamava atenção, enfim, porque um município muito tranquilo. Esse foi um do quesito, né, que me levou a vir com a minha família para a região de Brasil Novo em 2016. Já se considera paraense? Já. Já comeu muito açaí, já com farinha? Com certeza, olha aí. Adoro açaí. Já deu para acostumar, né, Cidalécio? Com certeza. Agora, Cidalécio, prazer de novo receber você aqui no Conta Mais, cara. Eu vi o Cidalécio a primeira vez cerca de 10 anos atrás, velho, lá em Altamira, recém-chegado em 2012, e eu vi o Cidalécio, aquele cara muito louco, um repórter frenético mesmo. Eu vi o Cidalécio cobrindo as matérias mais
digamos assim, mais ousadas daquela época, porque eu estou falando de uma época em que Altamira estava num frevo muito grande, por conta do projeto do Belo Monte. Sim. E isso desencadeou uma série de crimes, né, de diversas formas, seja furto, roubo, homicídio. E o Cidalécio, eu via sempre ele dentro do carro, se não me engano, era uma filial do SBT, se não me engano. Isso, um Fiat Uno preto. Sim. Aí eu vi o Cidalécio fazendo essas coberturas aí, cara, aí depois eu vejo ele aqui no Brasil Novo. Mas assim, Cidalécio, hoje você é assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Brasil Novo. Novamente. O que faz, de fato, só para a gente entender um pouco, Cidalécio, o assessor de comunicação de uma prefeitura? Olha, o assessor de comunicação ele tem um papel fundamental para as articulações no quesito informativo da prefeitura. Informações diversas, que vai desde uma informação de um setor, um determinado setor, por isso que nós temos hoje, com a questão da lei da transparência, nós temos, e os municípios da região, não apenas Brasil Novo, são obrigados a ter essa questão da acessibilidade à transparência dos recursos públicos, dos trabalhos públicos, enfim. Por isso que nós temos o SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que se encontra disponível, inclusive, nas plataformas digitais da Prefeitura, e temos também a ouvidoria. No caso, eu sou o responsável também pela ouvidoria do município. Eu recebo tudo que é tipo de reclamação, podemos dizer assim, seja da saúde, da educação, do transporte público, da agricultura, da Secretaria de Meio Ambiente, da gestão, do gabinete, enfim, envolve tudo. Então, eu sou um dos responsáveis pela ouvidoria da Prefeitura, mas, respondendo a sua pergunta especificamente no quesito, na questão da assessoria de comunicação, o assessor, ele leva a informação que o cidadão precisa. Por exemplo, Cidalécio, por que o meu ramal, o meu travessão ainda não foi feito? A gente vai até o secretário responsável pela pasta e responde esse questionamento ao cidadão. De certa forma, é a voz da comunidade. A voz da comunidade. Muito bom, né, Ronaldo? Bom demais. Responsabilidade grande, né? Muito grande. Inclusive, essa questão da ouvidoria, só para vocês terem uma ideia, como envolve todas as secretarias e setores públicos, a gente recebe essa demanda, né, via WhatsApp, que foi uma das exigências do pessoal que fazem que mantém o site da prefeitura, não só apenas de Brasil Novo, mas da região todinha e do estado. A gente tem um WhatsApp da ouvidoria. Tá, você trabalha hoje numa área pública, mas além disso a gente conhece, né, em outra área, que é a área você é um repórter, né? Sim. E além disso, também hoje você é um radialista, porque trabalha numa rádio, né? Sim. E a minha pergunta é, como é que Cidalécio Souza foi parar nesta área, na área da notícia, tá. na área depois nós chegamos na área do jornalista, no jornalismo. Como é que você foi parar nesta área? E também na área do radialista? Na verdade, tudo começou como presidente de sala, que na época, em 1999, 98, por aí, tinha isso, né? Presidente de sala. O que era presidente de sala? Era onde a direção de uma escola reunia aqueles alunos que eram mais, podemos dizer assim, mais comunicativos, e dizia: olha, você vai ser o diretor, o presidente de turma da primeira, da segunda, da terceira, da oitava série. Então começou por aí, né? Eu comecei como presidente de turma, né, na escola Arthur Teixeira, isso em 2000. Rapaz, você é velhinho, né? Deu um tempo bom. Eu pensei que o homem tinha uns 25 anos, 26 anos. Em outubro eu completo 35, graças a Deus. Eita, rapaz, mais velho do que eu. Então começou por aí, né? E aí, com o passar do tempo, a direção da escola viu aquele meu interesse e a questão de ser comunicativo, me convidaram para me fazer parte da UMEA. A UMEA era a União Municipal dos Estudantes de Altamira, UMEA. E aí, nisso, a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, né, correndo atrás, por exemplo, de meia passagem, embora não tivesse na cidade de Altamira questão de passagem para estudante, não existia transporte público naquela época, mas aí nós brigamos, depois que inaugurou o cinema Lúcio Mauro, nós brigamos pela meia entrada, né? E aí, nisso, despertou, né, o nosso interesse e com a comunicação em jogo, despertou também pessoas da capital do estado. E aí me convidaram para me fazer parte da UGE, que era a União Geral dos Estudantes do Pará.
E aí eu fui parar lá e assim a gente foi desenvolvendo, e depois fui para a rádio comunitária e depois fui para a rádio principal da região. O homem, eu pensei que o homem tinha uns 26 anos, né? Quando tiver com 50 anos aí, rapaz, com 50 anos aí... Vão dar 30. Ainda vai fazer ciúme ainda pra mulher, né? Vai fazer errado também. Você é casado, né, Cidalessa? Graças a Deus. Tem filhos? Tenho filhos, tive uma filha maravilhosa no primeiro casamento, né? E nesse segundo casamento eu já tenho 11 anos de casado novamente, e eu espero que seja o último, né? Eu tenho um casal e agora tá vindo mais uma filha aí. Olha aí, rapaz, manda um abraço aí pra tua família. Dá um forte abraço aqui pra minha esposa Luana Carvalho, a minha esposa e a minha eterna namorada. Olha aí. Agora, Cidalia, ainda sobre o assunto da comunicação, você tem esse cargo, que é um compromisso com a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, e em paralelo a isso você tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade diante do teu público. É isso que não pode ser... Você é jornalista. A minha pergunta é, dá para ser imparcial? Dá para não sacrificar a verdade? Nesse sentido, acho que você me entende, de ver alguma coisa que não esteja condizendo com o que é certo diante da sociedade, da comunidade de Brasil Novo, e omitir aquilo. Dá para ser imparcial? Dá para não sacrificar a verdade? Dá para ser imparcial? É possível sim ser imparcial. Eu acredito que eu ainda tenho este compromisso de ser imparcial, até mesmo porque você, como um profissional da comunicação, você não pode permitir que interferências políticas partidárias interfiram no seu trabalho. E quando você me pergunta se dá para ser imparcial, eu sou um exemplo de imparcialidade, porque assim... teve um período na cidade de Altamira que eu trabalhava em uma emissora onde o prefeito era proprietário da principal FM da cidade, se é que você me entende. Então, numa certa feita, um cidadão ligou de um travessão reclamando, enfim, do travessão lá da região da Surini, travessão da Firma, Picadão, Picadinho, pelaquela região ali. Então o cidadão reclamou e eu como jornalista defendi a tese do cidadão, até mesmo porque ele é pagador de impostos e merece respeito com relação aos recursos públicos, coisa que não estava acontecendo naquela época. Então no outro dia eu fui chamado na direção, né, da emissora e me deram as contas. E eu disse que se fosse para omitir a verdade ou se fosse para ficar contra o ouvinte, eu ficaria fora, e assim foi. Fiquei fora por um tempo, mas depois a gestão municipal me chamou para assumir a direção de jornalismo e também a administrativa e financeiro da TVA, TV Altamira. Muito bem. No caso, tipo assim, hoje estou trabalhando numa área pública, né, na Prefeitura Municipal de Brasil Novo, mas também você atua como jornalista. Sim. Né? Trabalha como notícia e tal. Isso aí nunca vai te pedir de trazer uma transparência para o povo, para o público? Jamais. Sem medo, assim. Sem medo de tipo assim, você vai fazer você vai dar uma notícia de um fato que aconteceu na cidade do município, e aí, por causa disso aí, pode correr um risco de você ser despedido. E você ter este medo, mais ou menos isso, né? E ter este medo de querer ir embora, de mandar embora do emprego, porque você trouxe essa notícia. Daniel, você precisa ter pulso forte. Primeiro, você não precisa ter medo de você ser demitido, exonerado de cargo público. Se você confia no seu trabalho, no que você faz, principalmente na sociedade, você não precisa ter medo de que vai ser demitido, enfim. É igual ao seu podcast. Isso. Se você tem seu podcast, obviamente, é igual você estar doente. Você vai ter muitos amigos quando você estiver com saúde, estiver à disposição de todo mundo, fazendo o que querem que você faça. Todo mundo vai estar do seu lado. Agora, você vai saber quem é seu amigo quando você ficar doente. E liso. Quando você ficar doente ou sem recursos, exatamente. Então, o que acontece? Nesse seu podcast, muitos torcem para dar errado. Verdade. Muita gente torce para dar errado, outros falam para não curtir, outros falam para não compartilhar. E, enfim, mas é um desafio que você, mais o Ronaldo, colocaram. Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar, e você precisa... continuar com o seu objetivo, que é levar a informação de forma imparcial. Assim é o meu trabalho. Eu vou defender a imparcialidade. No caso, se chegar assim, até o final. Se chegar assim, ó, Cidalés, tu não vai publicar isso aqui. Mesmo se chegar para te falar, tu vai lá e publica. Já aconteceu de pessoas
não vou dizer do executivo municipal agora na gestão do Pirica, não vou dizer do gestor, mas de subordinados ao gestor que já falou. Olha, se você, que negócio é esse que você não vai apoiar tal, vai apoiar a questão de governo, enfim. Mas assim, as pessoas precisam entender que a liberdade individual ela está prevista e a gente tem que fazer valer. E outra coisa, você não pode servir como é que eu posso dizer? De fantoche para ninguém. Você tem que fazer o seu trabalho. Tem que ser um profissional. Independente de que vai gostar ou não. Eu vou citar aqui uma ação. Eu, como assessor da prefeitura, eu fiz um vídeo há um mês retrasado, acredito, foi em janeiro, foi em fevereiro. Em fevereiro eu fiz um vídeo com relação à falta de respeito com os garis. As pessoas colocam o lixo de qualquer forma dentro do container, joga resto de comida podre, enfim, e não ensacola, não embalam direito. Eu fiz um vídeo e coloquei na minha rede social pessoal. Teve gente que não gostou, falou que eu estava afrontando e não sei o quê. No caso, procurando pessoas do ligadas governo. Ligadas ao governo. Mas o ponto de vista do gestor, do prefeito, é totalmente diferente do que muitos. Olha, se você for levar em consideração, não estou aqui para defender ninguém, nem A nem B, porque cada um é adulto, sabe das suas ações e precisa responder por elas. Mas assim, o prefeito não é conivente com várias situações que acontecem na sua própria gestão. E se ele não tiver um pulso forte, se for por questão de fofoca, ele já demitiria muita gente. Ele tem que saber ouvir as pessoas, ouvir os lados, analisar a situação. Ele é um cara inteligente. Você abraçou, você fez esse vídeo circular, então, deu uma repercussão. Uma repercussão. Olha aí. Deu uma repercussão. Eu quero mandar já um alô aí para todos que estão acompanhando. Se eu não me engano, aqui ouvindo agora aqui a dona Irene, eu quero mandar um alô e um abraço para a dona Irene, esposa do seu Lúcio. Quero mandar um abraço aí para essa família, a qual são meus amigos e também são amigos do Cidalécio, muito amigo dele, né? Eu tenho certeza que estão assistindo hoje é por causa do Cidalécio, não é nem por causa de mim. Mas quero mandar um abraço para eles, quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando. E já pedindo para os pessoal aí, pode comentar, pode deixar sua pergunta, você pode compartilhar, viu? Vai estar ajudando a gente aí, a gente vai agradecer de coração, tá? Estamos começando agora mais uma edição do podcast Conta Mais. E hoje estamos aqui com ele, Cidalécio, né? Cidalécio Souza. Cidalécio, tem uma pergunta aí. Isso, tem uma pergunta, não sei se é a mesma aqui. Carneiro Sec, né? Diante das reclamações, elas são resolvidas? A maioria. Há uns 3 meses atrás, não. Foi de novembro, setembro do ano passado até agora, eu recebi 482 reclamações via ouvidoria. 482. É um número bem alto. 322 foram resolvidas. Olha aí. E as outras têm que aguardar, porque não depende 90%, de mim, mas do setor de 90%. 90% foi resolvido. Bom, porque o que acontece? Né? Porque o que acontece, meu amigo Ronaldo? As pessoas, quando procuram a ouvidoria ou qualquer que seja o setor da prefeitura, é para solucionar o problema. Até mesmo porque o gestor foi eleito, independente do partido, ele foi eleito para ele enfrentar essas demandas da população. Uma escolha do povo, né? Exatamente. Independente do partido, o prefeito ele tem que procurar resolver e sanar as problemáticas. Assim é a questão da ouvidoria. Quando chega a reclamação de qualquer que seja o setor, a gente vai em busca de respostas e em tempo hábil a gente procura dar. É óbvio que já chegou reclamações, por exemplo, na ouvidoria, que eu não sei nem se vale a pena comentar aqui, que as pessoas estão pensando que a ouvidoria é um PROCON, aí já não pode confundir. Aí não é o Celso não tem condições. A gente faz as orientações aos servidores, desde que não... A ouvidoria municipal é para servir a questões municipais, né? Relacionadas à prefeitura, né? Não tem nada a ver com comércio local nem nada. Nada a ver. A não ser que, vamos supor que alguém comprou no seu comércio e seja um servidor público. Sim, sim. Aí você envia uma reclamação para a ouvidoria dizendo o seguinte: olha, poxa, vocês não estão pagando, o prefeito não está pagando em dias e tal, essa é a desculpa do meu cliente. Aí a gente vai ter que vai ter que intervir, porque o gestor está pagando em dias, o salário
Todo dia é sagrado, todo dia daquele determinado mês, daquele horário, ele é sagrado e cai na conta. Aí a gente tem que intervir. Rapaz, deu um trovão aqui, quase saiu correndo, ó. Aí, trovão. Você já atuou uma outra área que não fosse a comunicação? Você entrou na comunicação por efeito de curiosidade, sonho ou necessidade? Ou você já chegou a trabalhar antes um outro segmento, numa outra atividade? Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Eu já vendi flores e velas nas portas de cemitérios, já vendi sorvete, já vendi chopp, já vendi cheiro verde em Altamira, já fui vendedor de roupas e também de picolé na região de Medicilândia. Então, já enfrentei muitos desafios, já passei muitas necessidades juntamente com a minha família. Só Deus sabe o que a gente passou. Eu falei a questão muito bom porque, para mim, todo trabalho é digno. Sim. E quando você trabalha para conquistar, suando aquilo que você tem hoje, você dá valor. Agora, quando você não sua aquilo que você conquista, você não dá valor. É igual a gente vê todo respeito aí às molecadas, mas a gente vê algumas molecadas que o pai dá tudo para ele, mão beijada, mão tranquila, aberta, mas ele nunca dá valor ao que o pai dele faz. Não pode ser dessa forma, né? A gente precisa ensinar. Eu vi a questão do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nascer na região de Altamira, acompanhei esses procedimentos e assim, eu era uma pessoa assim, totalmente contra como era tratado e como era interpretado o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa questão que o Daniel está falando aí é bastante relevante. Os pais dando as coisas, tudo que a criança quer, não é o ideal, principalmente para a educação financeira e a educação também para o futuro. Essa parte é muito delicada, né? Com certeza. Eu fui ter meu primeiro celular com 17 anos. Mas sabe por quê? Porque eu trabalhei. Com 14 anos, quando eu completei 14 anos, meu pai falou: Daniel, esse aqui é o teu último presente que eu vou te dar. Eu não vou nem falar qual é o presente, porque era um presente de matar bicho no mato, entendeu? Mas foi o meu último presente que meu pai me deu, assim, depois de 14 anos diante, eu tive que comprar tudo. É difícil. Eu queria até agradecer aqui a audiência da Socorro Moura, né? Uma pessoa que faz e acontece no setor de tributos ali da prefeitura. Muito obrigado a Socorro por estar nos acompanhando. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ronaldo, aí eu deixo você fazer a sua. É porque nós estamos falando das crianças, eu lembrei de um negócio bem aqui agora, antes que eu esqueça. Eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo que você até curtiu. Isso é interessante porque daí já transpare que você não só faz conforme aquilo que o governo, não é censurado pelo governo. Sim. Eu vou falar assim, não é censurado pelo governo municipal. Dá para entender assim, por causa da curtida que você deu no vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo de forma, esse assunto é bem delicado, porque ele é delicado. Vocês já vão entender, pessoal. E o Cidalés também. Ele é delicado porque é o seguinte: você hoje faz um vídeo, às vezes você faz só um apelo ou um pedido, e as pessoas, ou o governo, os governos, ele já dá a entender que a gente está criticando o governo. Então isso é muito complicado. Eu fiz um vídeo, não foi em forma de crítica, mas foi em forma de apelo. O apelo foi este: por amor de Deus, por amor aos nossos filhos, vamos tirar a máscara da escola. Eu fiz esse apelo jogando diretamente ao secretário da Educação e também ao nosso gestor, né, o nosso prefeito. Eu fiz esse apelo, eu fiz esse vídeo e por parte alguns concordam e ouvi alguns testemunhos, né, algumas pessoas relatando para mim que viu uma diferença igual eu vi. Eu vi uma diferença, Ronaldo, no meu filho, que ele não tinha isso antes. Ele vai dormir, ele dorme cansado, respirando. Ele não tinha isto. Eu percebi também, ele vai dormir tossindo. Ele não tinha isto, ele não está gripado, está normal. Mas a partir do momento então que ele começou a estudar e começou a usar a máscara, eu percebi nisto nele. Por isso que eu fiz o vídeo. Eu falei, eu não quero entrar em polêmica, não quero entrar mais nada disso. Mas tem momento que a gente não tem como a gente ficar calado. Então, assim, foi uma forma de apelo que eu fiz ao gestor, ao secretário. E eu vi uma mensagem, se eu não me engano, uma mensagem não, uma curtida. E também eu concordo, né? Você botou, eu concordo. Então, assim, Cidalés, você também acha que realmente a máscara ela está prejudicando as crianças? Porque você usar
durante 1 hora para ir no mercado, ir num banco, em qualquer lugar, é uma coisa. Agora, você usar 5 horas durante 6 dias na semana, é diferente. Você entra num lugar fechado, você já sente sufocado. Tem pessoas que nem conseguem entrar. Meu pai é desse. Ele não forra a casa que ele não dá conta. E o que você acha? Você acha que a máscara realmente está prejudicando as crianças nas escolas? O que você acha? Olha, do meu ponto de vista, eu sou totalmente contra a questão do uso da máscara, principalmente na questão do ambiente escolar. Eu acredito assim, se os professores, os educadores acham que é necessário para se proteger, é a questão da liberdade individual, mas querer impor com relação às crianças, os alunos, eu sou totalmente contra. Eu, como pai de 2 alunos da escola... Você tem um filho, Terezinha, você viu a diferença? Sim, há uma diferença sim, a respiração parece mais sufocante, enfim. Inclusive, com relação a essa situação, hoje saiu o decreto municipal, né? Vendo. O decreto 353, se eu não me engano, do município, mas assim... Que a máscara foi liberada, mas só para ambiente aberto. Sim, mas exatamente. Bom, meu pensamento, eu acho que deveria ser o contrário. Meu pensamento. Sim. A questão dos decretos, nós precisamos entender que o governador do estado, ele se utiliza do decreto, que inclusive saiu um novo decreto agora, dia 29 passado, 29 de março, saiu o decreto 2.265, porque assim... fazendo sobre a flexibilização do uso de máscara, que aí o governador deixou à disposição dos prefeitos decidirem se flexibiliza ou não. Então, assim, o governador, ele é muito esperto. Ele pega lá o artigo 135, inciso 5º da Constituição Estadual, não é federal. Ele se utiliza da Constituição Estadual, que é lá a questão da Assembleia Legislativa, que edita e tal, e aí ele faz o decreto estadual, como esse último, dia 29, o 2.265, que regulamenta sobre a questão da flexibilização dos prefeitos. Mas, por trás disso, certamente, no meu pensar, eu acredito muito e creio nisso, que há, sim, uma pressão para que os municípios mantenham o uso das máscaras. Então, assim, aqui no caso específico de Brasil Novo, há esse decreto que o prefeito colocou, mas, na verdade, o prefeito segue uma recomendação do próprio Estado. Entendeu? Do próprio Estado. Só que nós precisamos entender que decreto, ele não é lei. O decreto, ele não tem natureza jurídica. O decreto, ele é para regulamentar qualquer tipo de situação. Ele não pode ultrapassar uma lei. É o que prevê o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Nós estamos nesse assunto. O Francisco, o Atito, ele mandou assim: Cidalés, boa noite. Você já ouviu falar se as máscaras nas escolas já tem previsão para pararem de ser usada pelas crianças nas escolas? É a pergunta dele. Não há, até mesmo, eu acredito que não, com o decreto que tivemos hoje, certamente é remota, vai demorar mais um pouquinho. Seria remota eu responder nesse momento, eu acredito que não. Tá. Que o que foi liberado foi nos espaços públicos, né? E foi liberado assim, quando se fala em facultativo, como diz o decreto, que fica facultativo o uso de máscara, significa que você usa se você quiser, nos espaços públicos. Mas acredito que é para cumprir o protocolo. Na verdade, assim, eu já estava pensando, eu vou deixar tu fazer a tua pergunta. Eu já estava pensando o seguinte, eu falei hoje, a partir de hoje meu filho, ele ainda foi, mas eu falei, a partir de hoje meu filho não vai mais para a escola com máscara. E se forem para obrigar a usar máscara, a gente vai para a briga. Porque eu estou vendo que meu filho está doente. Eu estou vendo que a máscara está adoecendo meu filho. Meu filho de 6 anos. E o pai, o pai, pelo um filho de 6 anos, ou qualquer idade, um pai, ele faz coisa. Pelo um filho, ele faz coisa. E existe uma lei federal, ou é decreto, eu me confundi agora. Eu acho que é uma lei que não fica obrigado a usar máscara nas escolas. Federal, essa lei. Não é obrigatório. E eu vi, sabe o quê? Eu vi esses dias uma reportagem na Jovem Pan de os pais fazendo greve nas escolas para o filho não usar. E foi derrubado.
E por causa das greves dos pais, os filhos não estão indo para a escola. Não sei se foi em São Paulo ou foi no Rio Grande do Sul. Que eu tô aqui, depois eu posso até pegar lá no YouTube lá, mas tem eles fizeram a greve por causa dessa lei do governo federal e não estão usando máscara mais na escola. Deve ser o decreto. Deve ser decreto. Depois posso até deixar o comentário aí. Mas a gente fica preocupado, Cidalécio. A gente fica preocupado. Porque decreto não pode, gente. A gente fica preocupado. Ele não pode ultrapassar a lei. Acima da lei, não pode. Ele não pode ficar acima da lei. O ATI está dizendo o ATI está confirmando que é a lei federal, né? Mas não. Vamos ver. Não existe lei federal. Agora, Cidalécio, em relação à Covid-19, qual que é a visão hoje, você como parte lá do efetivo lá da prefeitura, sobretudo lá na corregedoria, fiscalizando, qual que é a visão hoje em relação à doença, o vírus aqui no Brasil Novo? Está controlado, está amenizado, ainda há risco? Podemos dizer que está controlado. Até mesmo porque a gestão municipal ela tem uma equipe bem de profissionais da ala da Covid, por exemplo, em nome inclusive a Valdirene, que faz parte, estão fazendo um trabalho preventivo nas escolas. Detectar se alguma criança está com... Não existe mais Covid, né? Agora é síndrome gripal. Estão utilizando essa palavra, né? Nós tivemos hoje um caso confirmado, né? E temos, salvo me engano, temos 3 pessoas hospitalizadas no hospital municipal. Mas passam bem, estão sendo medicadas. Está controlado. Não, então. Criança não. Tá. É difícil ter caso de criança. A gente fica preocupado, né? Porque Brasil Novo passou 2020, 2021, passou uma época que estava muito, como é que fala, o efetivo, por um momento a gente pensava que não tinha efetivo nos hospitais, Isso. Mas era o aglomerado de pessoas infectadas, né? E o pessoal, os agentes de saúde, eles estão trabalhando normalmente, Cidalécio, nas casas? Não. Os agentes de saúde, eles não estão trabalhando normalmente nas residências com as visitas, ainda não. Entendi. Posso assegurar que não. Beleza. Tem mais alguma pergunta aí, Ronaldo? Não, pode prosseguir. Pode prosseguir. Pessoal, comentam, faça a sua pergunta, viu? Para o Cidalécio. Vai lá, compartilha o podcast Conta Mais. E você aí, que quer ver alguém aqui sentado onde o Cidalécio está, deixa o comentário aí, viu? Deixa o comentário aí que a gente quer trazer, beleza? Vamos tentar trazer todo mundo aí. Então, deixa o comentário aí. Quem que você quer o próximo que esteja nessa cadeira, viu? Deixa o comentário aí. Altamira, falando sobre essa questão da Covid, Altamira, por exemplo, pela primeira vez, né, no último dia 29, se eu não me engano, passado, foi a primeira vez que Altamira reduziu o número de casos, né, depois que 83% da população tinha sido vacinada, enfim. Então, assim, Altamira também já está bem controlado. Números positivos, Números positivos. Isso aí. O Cidalécio, ele trabalha como jornalista e como radialista. Aí a minha pergunta é o seguinte: quais foram as emissoras e as rádios? Tem que fazer 2 perguntas em uma. Quais foram as emissoras e as rádios que você já trabalhou e qual rádio ou emissora você tem um desejo nacional, uma emissora nacional que você tem um desejo de trabalhar? Olha, na verdade, eu acho que eu não tenho mais esse sonho de trabalhar em uma outra emissora de rádio. Eu estou querendo já me aposentar. Mas, na verdade, a gente quando pega, por exemplo, quando eu entro de férias, né? Eu geralmente não consigo ficar mais que 10 dias em casa. A gente sente saudade do rádio. Na verdade, tu faz isso por amor. Por amor. Porque se for por dinheiro, não tem condições. Juntando tudo aí dá 30 anos, Cidalécio, de jornada, cara? Olha, tá chegando a 24 anos, quase 25. Tem algum fato que aconteceu? Eu comecei 12 anos, na verdade. Tem algum fato que aconteceu que tu não esquece de jeito nenhum, que tu fala, rapaz, isso aqui que te marcou, né? 12 de fevereiro de 2005, quando mesmo? eu fui fazer a cobertura da morte da missionária americana Dorothy Stang, no Anapu. Marcou? Marcou. Foi nós estávamos... Naquele tempo, em 2005, em fevereiro de 2005, já havia vários registros de conflitos de terras na região de Anapu. Inclusive, eu fiz uma matéria que foi em rede nacional para o SBT Brasil, que foi uma reintegração de posse naquela região, onde havia troca de tiros, queima de barracos para desocupar a terra.
Enfim, então, dia 12 de fevereiro de 2005, quando mataram a missionária Dorothy Stang, foi Você estava uma lá? cobertura que marcou a minha vida. Nesse tempo eu estava lá. Eu passei um mês lá e 2005. foi bem na época. Moço, foi um alvoroço doido. Polícia pra todo lado, né, cara? Sim. Eu tava Eu bem na tenho época. saudade da TV. Tem Eu tenho saudade da TV, porque a correria ela é muito grande, a gente acompanha com imagens. Era isso que eu ia né? te falar. Essa mudança foi drástica, não Foi foi, não, drástica, ô, foi. Cidalessa? Porque tu saiu lá dos corre lá de Altamira, que eu vi Isso, você eu correndo. saí da televisão em 2015. Eu deixei 2016 eu deixei a 16. televisão. Foi 6 meses antes das eleições de 2016, eu saí da TV Altamira, da direção de jornalismo. Mas tu é fã assim, de alguma emissora, assim, ou uma rádio? Tem... Eu admiro agora a Jovem Pan, É 2. que é a emissora, né? Que a gente vê que há uma imparcialidade, Que no caso não há- imparcialidade, até mesmo pela questão política que nós vivemos, bastante conturbada, a gente observa que eles colocam comentaristas também Na verdade, da tu acre- esquerda e direita. Na verdade, tu acredita que na Jovem Pan não tem censura? Não tem censura. Até onde eu Mas vejo, não. tu acha que hoje as rádios e a televisão, tu acha que há censura em grande parte da mídia, em grande Sim, parte das emissoras? sim. Há censura, Há né? censura. Na rádio também. Sim, na rádio também. Há várias formas de censura na nossa região da Transamazônica e Baixo Xingu. Seja em TV, seja em rádio, seja em redes sociais. Se eu for partir aqui, por exemplo, para um município bem próximo aqui, eu já vi sessão de Câmara de Vereadores onde um parlamentar falava e a emissora simplesmente saiu do ar para não colocar no ar o discurso do cidadão que era contra o gestor municipal. Aqui, região de Medicilândia. Inclusive, isso está em O tramitação. que é um crime, né, velho? Que com certeza. Um crime, Mas né? aí a emissora alegou que houve uns problemas técnicos, enfim, mas eu sei muito bem como é que funciona essa questão aí. Olha aí. E a água tá caindo, viu? Chuva tá caindo. Tá caindo. Tem pergunta, Ronaldo? É isso aí. Agora, vamos entrar um pouquinho na política aí, cara? Pode ser? Fica à vontade. Ô, Cidalessa, tu saiu candidato a vereador aqui no Brasil Novo. Como foi essa experiência aí, velho? Sim. Na verdade, eu saí, em Altamira, por exemplo, vou voltar a Altamira em 2016. Em Altamira, em 2016, colocaram o meu nome à disposição. Não foi nem eu, né? Para ajudar na legenda lá e ainda, no primeiro momento da contagem dos votos, eu estava com 431 votos, salvo me engano. 431 eu tirei sem fazer Olha aí. campanha. Só nas redes sociais. E aqui em Brasil Novo nós aceitamos o desafio em 2020, né? Coloquei meu nome à disposição, troquei de partido, né? Eu estava no PSC do Zequinha Marinho, mas aí por uma questão de não fidelidade do próprio Zequinha Marinho, eu tive que deixar a presidência do partido, que eu era o presidente. E aí eu fui para o MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro. Eu fui para o MDB e disputei as eleições de 2020, chegando a faltar apenas 10 votos para ocupar uma cadeira no parlamento. Quantos votos foi que você... Eu tive 231 votos. Muito bom. Foi bem votado. Eu precisava Bastante voto. Foi bem precisava votado. de 241. Olha, 10 231. votos só separou você da porque cadeira. assim, como foi muito candidatos, né? Aí dava essa dificuldade, né? E o Atito já tá dizendo, vou correr da live porque tá chovendo muito aqui. Tchau. O Atito. Mas já estamos terminando já. Tem quantas horas aí? Eu não gosto de Quantas passar. horas? Já tem... não tem nenhuma hora. Tamo bem, né? Tamo bem. fluindo. Que eu não quero passar de uma hora, não. Mas vou deixar aqui uma pergunta aqui pro Cidalessa, já que o Ronaldo Lemos entrou aqui na parte da política. Conta mais para nós, Cidalessa. Existe o governo federal e o estadual. A minha pergunta é: qual é a sua avaliação que você faz do governo estadual e do governo federal? Qual é essa avaliação que tu faz um com o outro? Você pode fazer primeiro do estadual, depois pode fazer do federal. Você que sabe. Sim. A questão do governo estadual, inclusive, essa semana... Que no caso é o mesmo teu Inclusive partido, na né? semana, isso, do MDB. Inclusive, semana passada alguém me perguntou se eu votaria ou não no Helder Barbalho. Aí eu falei que eu não responderia, até mesmo porque esse cenário pode mudar. Tá cedo. Ainda está muito cedo, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte até outubro, né? E assim, a avaliação que eu faço, o governador Helder,
que tem dito que é presente, ele tem investido bastante nos municípios da região. É óbvio, visando, né, a questão política e vendo a reeleição. Né? Ele está investindo bastante agora. Só que assim, é necessário que se faça uma análise dos candidatos que virão ainda por aí. Então, eu ouço dizer que vem Helder Barbalho, Zequinho, mas e aí, será que só serão esses dois? Eu acho que não, acho que vai vir outras alternativas aí, mas a avaliação que eu faço respondendo a sua pergunta é que o governo do estado, ele tem investido nos municípios da região transamazônica, é óbvio, visando a questão da reeleição. Tá, mas assim, você não acha que ele deixou muito a desejar, principalmente na época da pandemia? Será que ele não deixou? Se a gente for fazer uma avaliação de como foi dramático 2020, se eu for contar aqui, abrir o coração com relação ao que eu penso ao governo do estado, eu vou acabar extrapolando, até mesmo porque eu fui totalmente contra os decretos que, Lockdown. no meu ver, não ajudou ninguém, pelo contrário, mataram pessoas. Quando o governador fechou igrejas, fui totalmente contra, feriu a Constituição. Você é da igreja, né? Você é da igreja, né? Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Que Deus abençoe aí, se tiver alguém aí dos adventistas, continua aí com a gente. Pois é, mas assim, se a gente for partir para essa discussão com relação à questão dos lockdowns, eu sou totalmente contra os decretos que o governador editou. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o próprio prefeito desta cidade, o prefeito Pirica, numa reta final aí, quando foi fazer, por exemplo, o aniversário da cidade, ele deixou para cima da hora, ele falar que não precisaria apresentar uma carteira de vacinação. O Ministério Público do Estado chamou a atenção do nosso gestor, né? E ele teve que responder, porque assim, eu acredito que o prefeito ele tem uma visão totalmente diferente da questão de alguns decretos que foram no passado. E se a gente for discutir questão de pandemia, a gente vai longe, porque os investimentos que foram feitos em 2020, que chegaram à casa de cerca de 9 milhões de reais, e o que foi liberado no ano passado, o pouco que foi liberado acho no ano que não chega passado, nem numa terça parte. é muito complicado. Então, assim, a avaliação, o governador do estado, ele tem feito investimentos, mas volto a dizer, na questão eleição, muitas pessoas vão analisar comportamentos do passado também, não vai ser só o presente. É verdade. Sempre tem algumas notícias, né, que a gente sabe que aconteceu, da garrafinha de água, etc. Então isso aí o povo vai pensar, vai, né, analisar. Mas e do federal? O governo federal ele tem lutado contra muitos inimigos, né? Na verdade, o povo brasileiro, a nação brasileira, ela está com o presidente da República, e os inimigos não são poucos com relação a eles, são aqueles inimigos que estavam viciados nos recursos públicos. O povo brasileiro tá com o capitão, mas na pesquisa não é o nove Se a dedo, gente for falar com relação, Ronaldo, da questão de pesquisa, o Bolsonaro não teria sido eleito em 2018. O Lula teria sido eleito. Lula não, porque o Lula, na verdade, usou o argumento que nem a gestão aqui municipal no passado, o próprio Alexandre disse que era candidato, fez cartazes em 2020, mas ele sabia que ele não poderia ser candidato e sustentou até o final, até o último tempo, né, para colocar um substituto. Assim foi Lula, né, em 2018. Agora, Cidalés, tu tem Vai, pode prosseguir. Só terminando, que ele ainda não respondeu. Mas a avaliação do presidente é positiva. Positiva. Você acha que está governando bem? Está governando bem, até mesmo porque essa questão, por exemplo, do Auxílio Brasil, muita gente dizia no passado que o presidente Bolsonaro iria extinguir, né, o Bolsa Família. Pelo contrário, ele criou um programa extraordinário, né, que atendeu muito mais pessoas e com um recurso maior para atender as demandas das famílias carentes. Erro sempre vai ter, né? Com certeza, falhas. Ninguém é 100%. É igual a gente olhar para a gestão municipal. Você me pergunta, você é assessor, você é imparcial ou é parcial? Eu sou imparcial.
Nós entendemos que o nosso município de Braço Novo, nessa gestão do Pirica, enfrenta desafios, principalmente com relação a essa chuva que cai no momento. Chuva é bênção, mas há situações graves na questão das estradas vicinais que tem sido superado, e eu acredito que o prefeito Pirica vai finalizar a gestão dele com um investimento de 35 milhões de reais no município. É um investimento bom, hein? Muito Agora, bom. Cidalécio, eu vi que tu tem um entendimento bacana, cara, na política. Tu tá fazendo gestão política, já fez? Eu iniciei gestão política. Muito bacana. Isso. Tu sabe que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, pouco se sabia sobre corrupção, mas já existia, né? Um partido ou Sim. outro. Tu tá dentro lá, cara, tá trabalhando no órgão público lá e tudo. A minha pergunta para ti tu acha que é possível a gente... Eu sei que tem muito político com caráter aí, tem cabo boindo, intencionado aí, como você mesmo falou. Eu também vejo com os mesmos olhos. Às vezes o presidente está tentando se esforçar ali, mas tem uma meia dúzia ou mais querendo puxar o tapete e tudo. Você acredita que a política ainda pode ser, de um todo, regenerada? Ainda pode ser a salvação para a sociedade brasileira como um todo? Eu acho que esse é um caminho um pouco longe ainda, não dá nem para sonhar nisso, do ponto de vista. É aquela questão, Ronaldo, se a pessoa tiver o pulso firme e dizer eu vou enfrentar as consequências, é possível fazer uma política limpa, sim. Aqui na gestão do próprio Pirica, eu vou dizer da gestão municipal, já enfrentou situações no início do governo, no passado 4, 5 meses, que as pessoas pensavam que podiam meter a mão nos recursos públicos e entrar de qualquer forma sem licitação, e o prefeito não aceitou. Pessoas que prestaram serviço em 4 meses queriam 80 mil reais, o prefeito não pagou e disse que poderia ir para a justiça porque ele não pagaria. Pessoas que apoiaram o gestor municipal, apoiaram o Pirica e prestaram serviço, sim. De uma forma, podemos dizer, emergencial, porque nós pegamos a prefeitura daquela forma, né, sem máquinas, sem equipamentos, daquela forma como foi encontrado na garagem. Eu acredito que o Daniel tenha acompanhado essa situação, né? Veículos, inclusive, sem motor, outras abandonadas em vicinais e outros desaparecidos e assim. Então, pessoas que apoiaram o Pirica na época achavam que, eu apoiei, então vou poder fazer o que quiser. Então, o Pirica veio e fez a mudança total. Hoje, a gente vê até uma discussão muito longa quando se diz respeito ao poder legislativo, que é o poder que o povo deu para eles fiscalizarem como é que está a questão dos recursos públicos. Muitas pessoas têm dito, agora está fácil do Pirica governar Brasil Novo porque ele não tem oposição. Tem oposição, sim. É porque as pessoas não sabem, mas nos bastidores há oposição, sim. Mas todos estão falando a mesma língua. E quando um só ou uma só quer andar fora da linha e achar que pode ficar contra o governo e bater de frente no sentido de que não há mais aquele toma lá da cá, e acaba se queimando na questão política, porque assim... se eu não ficar do lado do prefeito, eu não vou poder fazer. Não existe isso. É verdade. Está fazendo para todos. Eu tenho um pensamento seguinte: eu nunca trabalhei num órgão público. Eu nunca trabalhei na prefeitura, não. Eu posso até um dia trabalhar, só que eu tenho pela prefeitura de Altamira também. Eu tenho uma dificuldade, porque eu sei que eu trabalho lá. Se eu não concordar, eu vou falar. Eu não vou ser censurado. Então eu tenho muita cautela. Eu vou falar a verdade bem aqui. Eu já cheguei a pedir emprego na gestão do Alexandre, já cheguei a pedir emprego para ele, já cheguei a pedir emprego pro prefeito agora atual. Já cheguei a pedir. Só que depois eu vou lá e falo assim, não precisa não. Já aconteceu, eu vou lá as 2 vezes, tanto do governo passado como esse. Já cheguei e falei, não precisa mais não. Mas isso vai depender muito de como você vai comentar. Tem um quesito para fazer o comentário contra a gestão? Não há. Desde que você faça o comentário com fundamento. Sim, tem a base, com né? fundamento. Com base. Tá. Aí, uma pergunta que, agranjando, já pegando aqui o embalo do Ronaldo, que nós já estamos aqui quase terminando, até porque a chuva, qualquer hora dessa pode faltar energia. Mas assim, dentro deste governo atual, onde você faz parte, assessor, né, principal, faz parte, você pode afirmar com clara certeza
que não há laranja ou funcionário fantasma? Eu posso responder com convicção de que não há nenhum funcionário fantasma na Prefeitura de Brasil Novo. Não há. Mas já teve, né? Já teve. No passado já teve muitas pessoas fantasmas recebendo da Prefeitura, inclusive pessoas que não eram desse município de Brasil Novo. Eu falo, afirmo e confirmo e comprovo. E assina embaixo. Comprovo. Olha aí. Eu estava na assessoria da Câmara de Vereadores, inclusive passei por 2 assessorias da Câmara daqui. E assessoria de Câmara é totalmente diferente de Prefeitura. Na assessoria da Câmara na assessoria da Câmara Municipal é uma coisa, porque ali o assessor ele precisa estar estudando diariamente a lei orgânica do município e principalmente o regimento interno, que é para quando o vereador tiver qualquer dúvida com relação até mesmo a seu pronunciamento na tribuna que seja ou no parlamento, o assessor precisa estar atento a essas informações para passar com precisão o que pode ou não acontecer durante a sessão. Pessoal, nós estamos aqui já quase terminando. O Ronaldo Lemos vai fazer a última pergunta, mas antes de tudo eu quero aqui agradecer o nosso amigo, companheiro que está nos ajudando aí por trás da câmera, Edilson. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus continue sendo essa pessoa assim, e Deus continue te abençoando, tá? Antes dele fazer a última pergunta, deixa eu apresentar mais um pouco aqui, mais uma vez aqui nossos colaboradores, tá? Aí o Ronaldo vai fazer a última pergunta para nós encerrar. Olha, nós temos aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus como a Décima em Brasil Novo, é uma apoiante aqui do projeto, né? Ela é presidida aí pelo pastor Damião Luiz, pastor Nezinho. Você que precisa visitar uma igreja, você pode correr lá, pode visitar, mas também tem a igreja do Cidalés, que é a igreja adventista do 7º dia, tá? O importante é você correr onde tiver uma igreja mais próximo, ou aquela que lhe agrada, vai lá, vai na igreja, tá bom? Nós temos aqui também a Infortec. Você que precisa imprimir boleto, você que precisa fazer contrato, currículo, você que precisa comprar variedade como carregador para celular, capinha, fone de ouvido, etc., corre lá na loja Infortec, tá? Aqui em frente à Rua do Comércio, tá bom? Você também que precisa decorar o seu ambiente de trabalho, a sua casa, seja onde for, tem aqui a Decorarte, viu? Que é móveis decorativo. É só chamar no zap aí, 93 91 44 2300. Também você que quer andar na moda feminina, nós temos aí a LP, viu? Que é a lojinha da Pri. Chama no zap que tem modinhas femininas aí, viu? Pode chamar no zap aí, 91 21 47 e 64. E vamos lá para a pergunta do Ronaldo Lemos, para nós encerrar. Vamos lá. Cidalés, essa pergunta é de 1 milhão agora, cara. Eita, vamos ganhar esse 1 milhão. Cidalés, essa trajetória do rádio e da TV ela é um pouco desafiadora. Sim. Você, quando escolhe um partido tal, ou apoiar tal governante, prefeito, seja estadual, governador ou prefeito, você, é lógico, como qualquer uma coisa na vida, você adquire afeto e desafetos. Com certeza. Ao longo dessa jornada, digo de agora, desse momento para trás, você já sofreu ameaças reais de morte? Olha, nesse momento não. Não, né? Mas no passado já. No município de Brasil Novo e Altamira? No município de Brasil Novo. Brasil Novo. E Altamira eu já tive muitos, mas não por questão política. Teve que mudar da cidade por isso? Por questão de drogas, de tráfico, tá, vamos complementar. Tanto na área política como na área profissional, sim. Na profissional a gente sofre ameaças todo mês, podemos dizer assim, todo mês. Você vai depender do que você está abordando. Por exemplo, se você, que nem eu, no Merço, palavras, quando eu vou falar de um pilantra, de um estuprador, de uma coisa, eu não meço palavras. Criminoso já adquiriu teu número, já mandou mensagem para ti, criminoso? Eu fiz uma pergunta aqui. Tráfico de drogas. Eu fiz uma pergunta aqui para também que ele tem um blog, ele trabalha na área do jornal, da notícia, né, um amigo nosso. Eu fiz uma pergunta para ele, por que nas postagens dele ele não mostrava a cara do, desculpa a expressão pessoal, a cara do vagabundo? Por que não mostrava? Para que a população ficasse sabendo quem é, porque a justiça de hoje prende aqui hoje, no outro dia ele tá dando tchauzinho para você lá do outro lado da rua. Aí eu perguntei para ele, aí ele falou, não, por questão de proteção para mim e proteção para minha família. Mas na tua questão, você como jornalista, você mostra?
Na verdade é o seguinte, é uma questão de interpretação pessoal e profissional. Tem muitos que não querem se arriscar na questão jurídica, não quer pegar um processo, mas essa questão de tampar ou não é uma questão pessoal sua, mas existe uma lei sim, que não pode mostrar. É a lei criada pela questão do abuso de autoridade. Mas não só Criaram isso aí para beneficiar vagabundo. Tá, mas não é só se for de menor, não? Não Até existe. de maior? Não, de maior Todo mundo. também, todo mundo. Inclusive já não pode teve, mostrar a cara do não vagabundo. pode mostrar a cara, mas assim, você que mostra, você sabe que você é passível de processo. Tá passivo de processo. Eu na minha página, no RS Notícias que eu tenho, eu posto. E assim, eu escolhi o jornalismo. Quando você escolhe uma profissão, tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para tudo. Tem que ter pulso firme e outra. Você precisa entender que se você tiver medo de processo, você não faz nenhum podcast desse Nada, tipo. não faz nada. Não faz nada. É igual a questão aí dos fantasmas que você citou. Eu digo que comprove e prova, porque assim, eu estive na assessoria da Câmara, a própria Câmara Municipal de Brasil Novo, né? Havia pedido e feito essa denúncia de questão de fantasmas. Então, assim, eu me utilizo dessa materialidade da denúncia feita na Câmara e, se posteriormente, se for necessário, eu respondo, e já com essa materialidade aí, desse crime praticado em gestões passadas. Olha aí. Essa é, pessoal, tivemos aqui mais uma entrevista aqui no nosso podcast Conta Mais, com essa ilustre presença do nosso amigo, né, Cidalécio Souza. Muito obrigado, Cidalécio, que Deus te abençoe, continue sendo esta pessoa aí influente para o nosso município e também para todo o estado do Pará. Ronaldo Lemos. É isso aí. Obrigado aí pela participação, Cidalécio. Continue sendo essa voz do povo, né? Esse homem corajoso aí, mostrando a realidade. Estamos carentes de pessoas assim, né? Agradecer também o Edilson, rapaz, que é o nosso operador de VT, que está aqui. Dizer para você aí de casa, compartilhe, curta, comente, apoie o nosso canal, ajuda o nosso projeto aqui. Vai lá no YouTube, lá. A gente vai longe. Vai no YouTube, já se inscreve e fica com a gente aí que a gente vai longe, se vocês quiserem. Meu amigo Cidalécio, consideração final. Então, muito obrigado pelo convite, agradecer aqui a Socorro, né, dizendo que eu respondi tudo com clareza. Muito bom. Obrigado, viu, Socorro, pela audiência, enfim. Agradecer pelo espaço que vocês me concederam. Né? Vai voltar. É óbvio que quando você participa de um podcast desse aqui, a expectativa de muitos é intensa. Verdade. Muitos que querem, não querem ver o podcast para frente, outros que não querem que terceiros curta, compartilhe, porque não quer ver o crescimento da pessoa. Verdade. Eu já vejo de uma forma totalmente diferente. É aquele negócio, se você não deve, você não teme. Exato. Né? Então, eu vim preparado para responder todo ou qualquer tipo de pergunta. Né? Não houve nada combinado aqui. Né? Então, assim, dizer que o trabalho de vocês ele é essencial, que continue fazendo os podcasts, convidando as pessoas que são de Brasil Novo ou fora dela, peguem as polêmicas que envolvam qualquer ato administrativo, seja daqui, seja de Medicilândia, de Altamira, de Vitória, de Uruará, enfim. Façam o trabalho que tem que ser feito, com clareza. Enquanto a mídia não é censurada. É verdade. Porque tem candidatos à presidência aí que diz que vai, né, regulamentar de uma forma incoerente a mídia. E aí nós também pode correr perigo. Então eu quero agradecer, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cidalécio. Essa é, pessoal, nós estamos aqui fazendo... estamos aqui com esse podcast. A nossa intenção aqui é poder trazer informação, é poder você conhecer as pessoas maravilhosas que a gente tem na região. A gente vai fazer entrevista com líderes religiosos, com pioneiros, com políticos, né? Pessoas me criticando porque tá falando política sobre o início. Não, a gente começou com política, aí depois veio para a parte da notícia, profissional. Então a gente vai comentar de tudo. Aqui me falaram que eu sou de esquerda porque eu vim trazer aqui o ex-prefeito. Não, aqui até se o
desculpa a expressão, mas até se o Lula, o 9 dedo, quiser vir, a gente vai entrevistar. A gente não tem essa. Mas assim, eu quero trazer todo mundo para cá, nós queremos trazer todo mundo para cá, mas eu preciso de você. Compartilha, comenta, curte, bora crescer esse canal que você vai estar aqui também, viu? Você que está assistindo vai estar aqui. Então, muito obrigado, pessoal, pela audiência, que Deus abençoe, que Papai do Céu esteja com você, com a sua família, protegendo a sua casa, e vamos tocar o barco para frente, que Deus ele é maior. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Valeu, amigo. Não alcança não. Valeu, pessoal.